Bom dia, mais uma conversa sobre assuntos escolares. Ontem eu fui convidado a entrar em uma sala de aula do terceiro ano do ensino fundamental, em que os pequenininhos estavam aprendendo matemática, exatamente na aula de matemática, e a proposta era uma intervenção de minha parte sobre ética. Bom, quando eu entrei na sala de aula e vi o quadro cheio de números, né, as crianças fazendo exercícios, eu pedi para elas largarem os seus materiais e me observassem que eu ia contar uma história. As crianças pararam. Bom, resumidamente eu contei a seguinte história no ambiente de matemática, tudo matemático, né? Era uma aula de matemática, óbvio. E eu contei a história de uma região na Amazônia em que havia um povo indígena que não conhecia matemática, nada de matemática, mínima ideia. E aconteceu o seguinte fato, resumido, né, cara, muito mais floreado, foi o seguinte fato. Os homens da tribo foram pescar, uns trabalharam muito, outros trabalharam mais ou menos, outros nada trabalharam, ou seja, pescaram, enfim, juntaram seus peixes e foram para a sua aldeia e lá foram dar os peixes para todas as pessoas se alimentarem. Curiosamente, eles começam a dar o peixe assim. Vinha uma pessoa, botaram as pessoas em fila e davam peixe, um para cada um, peixe. Quando terminou a fila, eles começaram de novo. Peixe. Assim até que em determinado momento acabaram-se os peixes. Então em determinado momento alguém ficou com um peixe a mais, né? E todos foram felizes para suas casas. Fizeram seus peixes, comeram seus peixes. Evidentemente que eu fui mexendo na história a ponto de surgirem os seguintes problemas filosóficos ou éticos. Quem trabalhou menos comeu a mesma coisa. Na hora de dividir, não havia princípio quantitativo, princípio matemático que sustentasse outra coisa que não fosse a distribuição pura e simples dos peixes. Não havia como meritocracia, não havia condições sequer psicológicas, não havia uma construção intelectual de quantidade e disponibilidade dos bens de acordo com outro procedimento que não fosse enquanto tem, dá-se, se não tem, para-se. Só havia esse princípio, que era um princípio natural. E as crianças logo perceberam isso e começaram pelo seguinte problema, uma questão filosófica. Alguém ficou com 2 ou 3 e outros ficaram com 2 ou com 1. Como é que eles não se preocuparam com isso? E foi interessante eles caminharem mais um pouco, as crianças, e descobrirem que não havia como esse questionamento, porque não havia uma construção intelectual que justificasse quantidades. Na minha história, como não foi construída a noção de quantidade, era dar, segundo, tem. Se não tem, não dá-se. Todas as distribuições, tudo que acontecia naquela tribo era de acordo com a quantidade não numérica de pessoas e a quantidade não numérica de coisas. E eu avancei mais a história, aproveitando o momento político que o país enfrenta, de cai presidente, não cai presidente. Eu brinquei com eles que a presidente caiu, né? Mas caiu toda a cúpula e esse cacique, esse índio, esse chefe, assumiu a presidência da República. E a primeira coisa que ensinaram a esse presidente da República indígena é que havia questão numérica. E ele aprendeu os princípios, o que era somar, o que era dividir, ele aprendeu os princípios. E um dos primeiros decretos, claro, que é uma história, né? Esse
presidente indígena baixou um decreto que não poderia ser ensinado no país subtração, apenas a soma e a divisão de números inteiros. E aí eu perguntei, crianças, por que isso? Por que essa preocupação desse presidente? E foi muito interessante. N hipóteses fantásticas, assim. Até que chegamos à conclusão que este presidente indígena, construção das crianças, ao retirar o menos, impedia que houvessem pessoas, abre aspas, menos que outras. Também não haveria diferença de salário, segundo elas, porque não haveria o menos, só haveria o mais. E o mais significava mais salário, mais comida, mais progresso, crescimento. E, induzido pelo professor, divisão de números inteiros, divisão igual. Eles não tinham ainda a noção, terceiro ano, de vírgula, frações, então para eles números inteiros iguais, não tinha como dividir 3 por 2, então tinha que ser 4 por 2, sempre. Então, a ideia de proporcionalidade, quer dizer, divide-se, não se subtrai, se divide, e em proporções iguais. E desta conversa foi fantástica, porque a matemática do quadro, a matemática estéril, aquela matemática para a prova, foi apropriada por uma leitura dela, uma leitura da matemática. O empoderamento que a matemática tem, se vista sob o ponto de vista ético. É possível trabalhar a matemática fria, exata, racional, estratosférica, trazendo-a para a realidade. E percebi que as crianças, retirando esses conceitos dados pelos adultos, retirando alguns conceitos retirados pelos adultos, não sei se retirando, impedindo, desacelerando, tentando segurar conceitos de adultos, elas conseguem ver o problema matemático de alguns têm mais, alguns têm menos, alguns trabalham mais e ganham mais, alguns trabalham menos e ganham menos, ou trabalha mais e ganha menos, conseguem perceber através da visão da matemática que tem uma coisa que não bate aí. A visão da matemática para a vida humana não bate. A criança percebe. E na minha fala com elas, ficou claro, elas perceberam nitidamente que tem alguma coisa que não bate. Alguém poderá me perguntar, mas e daí, professor, a que conclusão chegaram? A nenhuma. Opa, como assim, professor? A nenhuma. Mas o objetivo não era esse. O objetivo não era dizer o certo e o errado, até porque eu não sei o que é o certo e o errado. A questão era manter o problema vivo. O problema das quanto vale uma pessoa, o problema se a matemática serve para a vida humana, se a exatidão é humana, justiça e injustiça social pode se basear em número, estatísticas. As crianças, pelo menos, e eu fiquei muito feliz, ficaram chocadas, elas por elas mesmas, com a apresentação deste problema, que é as diferenças sociais do ponto de vista dessa historinha, que é baseada na matemática, um problema que não foi encontrada solução. E foi muito engraçado, porque uma aluna perguntou, professora, para a professora da classe, qual é a resposta para esses problemas? E ela só sorriu. É verdade, tem que sorrir para não chorar, né? Então os problemas sociais estão aí, as aulas de quaisquer disciplinas podem ser trabalhadas do ponto de vista ético. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que elas se preocupem com a ética em qualquer disciplina, em qualquer momento. E as crianças, sim, são elas que devem ouvir essas questões éticas na sala de aula. Não precisa responder as questões, mas apontar. Aqui, meu aluno, há problema sim. Eu não tenho solução. Teu pai não tem a solução. Nós temos que construir soluções possíveis, mas não há nenhuma no momento. Desigualdade social está aí e é um problema. A ausência de ética é aí e é um problema.